Graça e paz. Muito bom estarmos juntas e podermos falar de diálogos do coração. É muito bom. Fiquei muito feliz de receber esse convite da federação para a gente ter um tempo juntas e falar sobre as coisas que Deus tem feito, as coisas que Deus tem falado em nós, através de nós. É muito bom. E eu quero convidar vocês a que a gente possa refletir sobre Débora. Débora é uma mulher profetisa, mulher de Deus, que se colocou à disposição, que ouviu Deus e que por isso fez tanta diferença no seu tempo. E é o que Deus chama a mim e a você, mulher, para fazermos diferença, para sermos diferença. Então vamos ler juntas um texto? Ele está lá no livro de Juízes, no capítulo 4, a partir do versículo 4 diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: Vai, leva gente ao Monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti, do ribeiro de Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e o darei nas suas mãos. Todos nós conhecemos a história de Débora, todos nós conhecemos o que aconteceu a partir desse chamado, e o que eu quero conversar com vocês é sobre essa mulher, que assim como eu e você tinha os seus afazeres, tinha as suas questões, tinha todas as suas preocupações, e no meio de todas essas coisas Deus a chamou para ser diferença e para fazer diferença. Então, em tempos de dificuldade, em tempos de alegria, em tempos de tribulação, em tempos de paz também, Deus chama a mim e a você para sermos e fazermos diferença. Débora fala aqui que ela é mulher de Lapidote, quer dizer, era uma mulher dona de casa que tinha todas as suas tarefas de mulher, né? De cuidar de si, de cuidar da sua família, de cuidar da sua casa, de cuidar de todas as coisas, e no meio de todas essas coisas Deus a chama. Quer dizer, Deus pode chamar, e Deus chama a mim e a você no meio de todas as nossas tarefas para servi-lo, para amá-lo e para fazermos a diferença, para sermos mulheres que marcam a nossa geração. Os diálogos do coração, quer dizer, aquilo que a gente fala que vai bem lá dentro. Deus nos chama a colocar todas essas coisas diante dele, para que ele possa não só curar os nossos corações, possa não só tratar os nossos corações, mas usar toda a nossa experiência para fazer diferença na vida de outras mulheres, de outras famílias, de outras pessoas, porque Deus é um Deus de relacionamentos, Deus é um Deus relacional e nos chama a nos relacionarmos também, a fazermos a diferença com ele. Então, Débora, o que essa mulher tinha de diferente? Por que Deus chamou Débora? Tantos homens foram juízes, tantos homens foram profetas, mas a gente ouve falar de Débora. Débora, que significa abelha, essa mulher, Deus a chamou no meio de todas as coisas para fazer diferença. O que essa mulher tinha de diferente? E aí é o que a gente pode perceber aqui. Débora era uma mulher que ouvia Deus. Débora então orava, Débora então clamava ao Senhor, Débora então se relacionava com Deus, ouvia de Deus, falava com Deus e ouvia de Deus. E Deus chama a mim e a você a ouvirmos dele também, a ouvirmos não só aquilo que as pessoas dizem de Deus, a respeito de Deus para nós, mas a ouvir diretamente dele aquilo que ele tem para mim e para você. Ouvir Deus. Débora ouvia Deus. E quando ela ouvia, ela pode dizer para Baraque: olha, vai, porque Deus vai te entregar a Cícera, que era o comandante do rei de Canaã, que era o rei que estava oprimindo a Israel há mais de 20 anos, que estava maltratando aquele povo durante mais de 20 anos. Então Deus falou com ela e ela pode dizer a Baraque: olha, vai, porque Deus vai ser contigo. E Deus, ele fala conosco, Deus quer se relacionar conosco e nos chama a nos relacionarmos com ele, não a fazermos um monólogo. Quer dizer, eu chego diante de Deus,
coloco todo o meu coração, coloco todas as minhas questões, falo tudo lá e amém. Pronto, não é só isso. Deus nos chama a falar com Ele, mas a ouvir a sua voz também, a ver aquilo que Ele tem para dizer para cada um de nós. Então, para se relacionar conosco, ouça Deus. Veja o que Ele tem para falar. Depois que você colocou todos os seus medos, as suas incertezas, as suas inquietações, depois que você colocou tudo diante de Deus, pare para ouvi-lo, para ver o que Ele tem para dizer para você, o que Ele tem a dizer a você a respeito de todas essas coisas. Débora ouvia, e por isso Débora podia falar, Débora podia dizer: olha, comandante, olha, povo, Deus vai dar a vitória, porque eu ouvi dele. E Deus chama a mim e a você a ouvirmos dele para que a gente possa falar dele. Quantas famílias, nesse tempo onde nós estamos vivendo, de tantas dificuldades, de tantas situações difíceis, de perdas não só de familiares, mas de perda de emprego, de perda de um monte de coisas. Deus chama a mim e a você a sermos diferença, a levarmos uma palavra de esperança, mas para podermos levar uma palavra de esperança e incentivarmos outros e outras, a gente precisa ouvir diretamente dele. E aí Débora, uma outra característica dela, Débora, ela tinha um coração servo. Quando Baraque, depois que ela disse: olha, vai nessa tua força lá, porque Deus é contigo e vai te entregar a Cícera, ele falou: olha, eu só vou se você for comigo. E aí lá, com medo, com receio, Débora fala: eu vou com você. Teve as outras questões, ele não ia diretamente ser o responsável por livrar Israel, mas Deus ia dar através do comando dele. E Débora se colocou à disposição. Então Débora era serva, e Deus chama a mim e a você a sermos servos e servas também. A nos colocarmos à disposição. Deus, o que você tem para fazer através da minha vida? Deus, o que você quer fazer através da minha vida? Eu estou aqui, eis-me aqui, assim como o profeta disse: envia-me a mim. Só precisamos ouvir dele a direção. Aí entra a intimidade com ele, entra o caminhar com ele para ouvir a voz do Senhor e então nos colocarmos à disposição, a termos um coração servo, um coração que se dispõe a cuidar, a amar, a levar esperança, a levar vida, a levar alegria, a levar paz, a sermos anunciadores de boas notícias de salvação. Débora, ela também louvava o Senhor. Quando a gente vê lá no capítulo 5, continuando nessa história, tem o cântico de Débora. Débora está cantando e bendizendo ao Senhor por todas as maravilhas que o Senhor fez. Opa, mas então ela só cantou ali quando estava depois da vitória? Não, isso era uma constante na vida dela. A gente geralmente repete aquilo que já é rotina na nossa vida. A gente acorda de manhã, você levanta, escova o dente, penteia o cabelo, toma café e... Por quê? Porque isso é uma rotina, é uma constante, a gente faz isso todos os dias, então você repete. Então Débora, se ela cantou ali, ela louvou ali, porque isso era uma constante na vida dela. E Deus chama que a gente tenha constantemente atos de louvor, que a gente constantemente louve a Deus por todas as coisas. Pelas coisas que são muito boas aos nossos olhos, mas pelas coisas que não são tão boas assim, ou que a gente não entende ainda assim, porque a gente entende que Deus faz todas as coisas muito bem, Ele faz todas as coisas porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então louvar ao Senhor em todo o tempo. Débora louvava ao Senhor. E o que é muito interessante, o que eu gosto muito desse texto, é que quando ela está falando de cântico, lá no capítulo 5, no versículo 11, ela fala assim: a música dos distribuidores de água lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, dos atos do Senhor, de justiça do Senhor, das justiças em prol das aldeias de Israel. Então o povo do Senhor pode descer ao seu lar. Quer dizer, antes deles descerem na guerra, os distribuidores de água iam lá cantando, falavam dos atos salvíficos do Senhor. Enquanto eles distribuíam água para que o povo fosse à guerra, eles cantavam os atos de justiça do Senhor. Opa, o que é isso? Quer dizer, aquele costume do povo de Israel, trazer à memória o que dá esperança. Trazer à memória, ao coração, em tempos difíceis, aquilo que renova a nossa fé. Porque se Deus salvou lá,
no passado, Deus vai salvar hoje também. Então, trazer à memória os atos de justiça do Senhor, trazer à memória o cuidado do Senhor. Enquanto a gente louva, a gente faz isso. Deus, muito obrigada. E a gente começa a cantar, e a gente começa a louvar, e toda a tristeza vai embora, e toda a incerteza, todo o medo vão embora, porque o louvor tem esse poder. Então, Deus nos convida a louvar, assim como Débora louvou, como ela bendisse ao Senhor, que nós possamos bendizer ao Senhor também. Ela liderou como autoridade recebida do Senhor. Deus deu a ela essa autoridade. Deus dá a mim e a você autoridade para falar do nome dele. Deus dá a mim e a você autoridade e oportunidade de falarmos aquilo que ele tem feito. Quantas coisas não temos vivido, quantas coisas não temos presenciado, quantas coisas não temos recebido do Senhor. E por que não falar sobre isso? E quando a gente fala de algo que a gente viveu, a gente fala com mais alegria e com mais entusiasmo e com mais convicção, com mais autoridade. Por quê? Porque a gente viveu aquilo, a gente sabe o que é aquilo. E Deus nos convida a vivermos assim como Débora, recebendo essa autoridade do Senhor para falar do que Ele tem feito nas nossas vidas. Deus tem feito grandes coisas. Eu tenho certeza que durante esse ano que passamos de pandemia e durante todos os anos da sua vida, você experimentou muito, em muitas situações, o mover de Deus, a presença de Deus. E Deus nos convida a nos lembrarmos disso e a falarmos disso, a levarmos esperança, a levarmos paz, a levarmos alegria. Quantos perto de nós não precisam de uma palavra de esperança? Quantos, às vezes, dentro da família, ou um vizinho, de prédio, de casa, quantos não têm esperança e estão sem esperança? E Deus me convida a mim e a você para que a gente possa levar esperança. E é só a gente falar: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. E o Senhor nos usa para isso. A gente precisa aprender a confiar no Senhor, a descansar nele, a vivermos tudo que Ele tem para nós, para que a gente possa então levar esperança, vida e paz para todos aqueles que precisam. Você, mulher de Deus, mulher que tem todos os seus afazeres, que tem as suas inquietações, os seus medos também, Deus convida que você coloque tudo isso diante dele. Deus, eu tenho medo disso. Deus, o meu coração está angustiado com isso. Deus, eu não sei o que fazer diante disso, me ajuda. E Deus vai ajudar você, e quando Ele ajudar você, Ele mudando o seu coração, você pode contar essa experiência a outros e outras, para que sejam alimentados e para que tenham esperança diante da dificuldade que estão enfrentando. Porque você viveu, você tem autoridade para falar, e você pode falar com muito mais propriedade para quem está passando por uma situação semelhante. Então, Débora liderou com autoridade. Deus nos chama também a liderarmos com autoridade, que é recebida dele. Ele nos deu, ele nos comissionou, ele nos chamou. Então, você tem toda a autoridade para ir e falar daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Não é para falar do que você não vive, mas para falar do que você tem experimentado, dos atos salvíficos do Senhor. Lembra lá dos distribuidores de água? Traziam a memória o que Deus já tinha feito, para que desse esperança para durante a guerra eles teriam a certeza de que Deus ia agir assim como agiu no passado. Deus também te chama para que você ouça dele, para que você viva com ele, para que você tenha esperança e você possa levar esperança, trazer à memória aquilo que dá esperança. Viver com Deus é sempre um desafio. Ele nos convida a nos alimentarmos dele, a nos alimentarmos da sua presença, nos alimentarmos de todo o seu amor. E a gente estando alimentado, a gente pode dar também desse amor, dar dessa alegria, dar dessa esperança. Então, em tempos de pandemia, em tempos de tristezas, em tempos de dificuldades, em tempos de medo, Deus nos chama a confiar nele, a orarmos, a clamarmos, a buscarmos a Deus. Quando não temos o que fazer ou quando não sabemos o que fazer, Deus é aquele que nos orienta, não só nesse tempo, mas principalmente nesse tempo, nos orienta para que a gente possa viver uma vida cheia dele, para que a gente possa viver na certeza de que ele tem cuidado de nós. Então, que você como Débora, você mulher como Débora, juíza,
profetisa, que era mulher dona de casa também, que tinha sua família, seus afazeres, mas que Deus a chamou para ser e fazer diferença. Deus te convida também, me convida também a sermos e a fazermos diferença. Dentro das nossas atividades, seja em casa, seja no trabalho, seja no cuidado com a família, seja onde for, Deus nos chama a ser e a fazer diferença. Só precisamos nos colocar à disposição. Então, assim como Débora, que você também se coloca à disposição e diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor vai dar oportunidades de você viver e vivenciar esse amor. E eu tenho certeza de que você vai sair com a sua fé muito mais alimentada. Só precisa da disposição e da confiança. Para a gente poder experimentar tudo isso, a gente precisa confiar em Deus. Então, que Deus nos ajude a confiar nele, a descansar no seu amor, na sua graça e na sua bondade. Vamos orar? Feche os seus olhos aí. Deus, nós te agradecemos, porque apesar da nossa fraqueza tantas vezes, da nossa incredulidade tantas vezes, o Senhor não desiste de nós e continua a nos amar e a trabalhar em nós. Completa, Deus, a tua obra no nosso coração, na nossa vida. Completa, Senhor, a tua obra e ensina-nos a cada dia a confiar mais e mais no Senhor, a descansarmos em todo o seu amor e em toda a sua bondade. Ajuda-nos, Deus, a ouvirmos a tua voz e a sermos obedientes a ponto de obedecer logo assim, aquilo que o Senhor disser. Ajuda-nos, Deus, a sermos mais servas, a nos colocarmos à disposição, a termos um coração misericordioso, um coração que ama. Ensina-nos a te louvar em todas as circunstâncias, não só quando as coisas são boas para nós, mas ensina-nos a te louvar em todo o tempo, para que possamos, Deus, viver toda a sua boa, agradável e perfeita vontade. Trabalha em nós, Deus. Perdoa-nos cada vez que nós não fazemos aquilo que deveríamos fazer. Perdoa-nos em cada vez que nós não confiamos no Senhor. Perdoa-nos em cada vez que somos incrédulos diante do teu amor e do teu agir. Perdoa-nos, Deus, e ajuda-nos, em nome de Jesus, a vivermos de uma forma diferente, a vivermos, Deus, de acordo com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, o seu chamado, o seu projeto e o seu propósito. Te agradecemos por tudo e entregamos todas as coisas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus te dê uma semana cheia da presença dele, uma semana de ver o agir dele, uma semana de perceber o cuidado nos pequenos detalhes, porque Deus é muito detalhista, sabe? Deus é tão cuidadoso e ele fala diretamente com você. E pra gente terminar, só queria contar uma historinha. Eu gosto muito de histórias, sabe? Tem uma historinha do livro do Loren Cunningham, Pode Falar Senhor, Estou Ouvindo. E na história, no livro, a mulher, ela estava cuidando dos filhos, ela tinha vários filhos, eu não me lembro quantos filhos eram, mas ela estava cuidando dele e o marido tinha ido fazer missão e era tempo de guerra, então ele não conseguia voltar para casa. E nesse não conseguir voltar para casa, ele acabou adoecendo e não tinha como voltar para casa. Então chegou uma pessoa lá, um homem de Deus, e falou: olha, Deus me disse que o seu marido não vai, vai voltar para casa dentro de um caixão. E aí ela pegou e ficou, ouviu aquilo, ficou quieta e de repente ela fala para ele assim: olha, a respeito de um assunto, eu escutei a sua palavra, mas a respeito de um assunto tão importante, eu creio que Deus vai falar diretamente comigo. E ela entrou pro seu quarto, entrou em casa, foi pro seu quarto e foi chorar e orar: Deus, mas o que é isso? Deus, como é que essa situação fala comigo? E ela ficou orando, se não me engano, foram 2 dias orando, e Deus disse para ela: olha, seu marido vai voltar para casa, ele vai voltar de pijama e de trem. E foi exatamente o que aconteceu, de pijama e de trem, porque apareceu uma vaga e colocaram ele no trem já de pijama e não teve tempo de nada, então teve que aproveitar aquela vaga e ele foi para casa e foi recebido lá. Então, o que ela quis dizer com isso? Que Deus, quando tem coisas importantes, ele fala direto com você, ele não manda recado não. Ele fala direto com você porque você é filha. Então, como Débora, você, filha, ouça diretamente do Senhor aquilo que ele tem para falar. Bom, olha, um grande beijo, uma semana abençoada. Fica com Deus e até uma próxima vez.